estudando a revista do Estudo Bíblico Dominical, né, da Escola Bíblica Dominical, Princípios Divinos em Tempos de Crise. Né? Nós estamos na lição 11 e falta mais 2 lições além dessa. Né? Tem a lição 11, ainda tem a lição 12 e 13. E aí quando acabar a gente vai estudar sobre o livro de Jó. Né? Vai vir uma revista, o irmão Rudy já fez o pedido, né? E vai vir essa semana ainda vai chegar a revista da Escola Bíblica do último trimestre, né? Então, irmãos, a lição 11 de hoje, ela se chama Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, né? Então nós vimos aí nas lições anteriores aí que Deus ele despertou o povo de Israel, que estava exilado na Babilônia, a voltar a Jerusalém e erguer novamente a cidade de Jerusalém. Então você tem aí Zorobabel, que foi o primeiro que foi despertado, para que ele pudesse voltar junto com outros homens, outros judeus, para quê? Para erguer o templo, né? Para reconstruir o templo de Deus. Amém? E além do templo, ele também reconstruiu a cidade, né? Então as casas estavam destruídas, né? Por causa da Babilônia, que havia destruído Jerusalém. E aí Zorobabel foi junto com outros judeus voltaram para Jerusalém para poder erguer a cidade. E fizeram, né? Houve aí oposição à obra, né? Nós vimos na lição que houve oposição à obra, mas Deus deu graça a eles, né? Deus abençoou eles e eles conseguiram erguer. Amém? Além disso, Deus despertou também em seguida Neemias, né? E outros homens também a voltarem também a Jerusalém para erguer o muro. Né? Então Deus colocou esse propósito no coração de Neemias e ele fez isso junto com os outros. Houve a mesma oposição, né? das cidades vizinhas, da cidade de Samaria, né? Os samaritanos dos judeus naquela época. Então nós tivemos oposição também, mas com sabedoria Neemias conseguiu contornar a situação e erguer o muro. Então a cidade já estava erguida, o templo já estava reconstruído e os muros, só que ainda faltava alguma coisa lá dentro. E aí Deus ergueu então Esdras, né? Deus despertou Esdras, que era um homem muito conhecedor da lei de Moisés, muito conhecedor da lei, da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, e Deus levou Esdras para Jerusalém junto com outros homens, né, para poder ensinar a palavra àquelas pessoas, porque as pessoas pensam assim, ficaram 70 anos exilados na Babilônia, eles perderam a identidade, eles perderam o costume, como cultuar a Deus. Tinha lá o templo, mas como que eles iam cultuar a Deus? Eles esqueceram naquela época, né? Então Deus ele chamou Esdras para isso, para ir lá e despertar espiritualmente o povo de Israel. Então assim foi feito. Vamos lá no livro de Esdras, capítulo 7. Eu falei agora para vocês, né? A cidade já tinha sido erguida, o templo e os muros. Aí Esdras foi lá. Então, lá em Esdras, capítulo 7, começa assim, ó. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, é aquele nome de novo difícil de ler, né? Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, esse Esdras, subiu da Babilônia. Né? Então nesses primeiros 5 versículos, vamos dizer assim, então a palavra faz uma genealogia do Esdras para mostrar para nós de onde ele vem. Nós lendo assim esses nomes não faz muito sentido, mas para pessoas daquela época, quando eles viam esses nomes, eles entendiam muito bem a mensagem, né? A gente vê aqui no final, ó, filho de Arão, né, o sumo sacerdote, a gente já vê que ele é da linhagem
sacerdotal da época, né? Então Esdras era da linhagem sacerdotal, ele era um sacerdote de Deus, né? Aí no versículo 6 continua assim, ó, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha que passagem linda, né, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Esdras, não sei se vocês sabem, mas ele foi um sacerdote, né, escriba, e ele escreveu boa parte do Antigo Testamento, né? Inclusive, ele foi o que finalizou o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento acabou nele. A gente pensa que é Malaquias, né? Porque foi o último profeta que está lá na Bíblia, mas só que o homem que foi usado para juntar tudo aquilo lá foi o Esdras, né? Então ele foi um homem muito importante naquela época, né? O Esdras, né? Então tem o livro Neemias e Esdras, que foi ele que escreveu Neemias também. Antes teve uma época que era só Esdras o nome do livro, mas aí conforme foi passando a Septuaginta, né, a tradução grega, depois romana, assim, eles foram separando, né? Era Esdras 1 e Esdras 2, aí passou para Neemias e Esdras, né? Então nós vemos aí que são dois grandes homens daquela época, Neemias e Esdras. Neemias era o governador de Jerusalém, né? Deus levantou como governador, e Esdras era o sacerdote, importantíssimo naquela época para restaurar, resgatar a cultura daquele lugar, resgatar a cultura de adoração a Deus. O povo não sabia como adorar. Então o Esdras ele foi lá ensinar, né? Então, o primeiro tópico dessa lição, irmãos, Artaxerxes envia Esdras. Se a gente ler aqui, o rei persa enviou Esdras para Jerusalém. A gente vai pensar, mas espera aí, o rei persa falou pro Esdras ali, foi, né? Mas segundo a boa mão do Deus de Esdras. Não foi pelo homem, não foi uma vontade humana. O Artaxerxes, o rei, ele acordou e pensou assim, nossa, tem lá Jerusalém, vamos mandar o Esdras para lá. Não, foi Deus que deu essa visão para ele. Sem ele saber, ele não conhecia não, irmãos. Não conhecia, ele foi conhecendo por causa do Esdras. Ele sabia, Artaxerxes reconheceu, conversando com Esdras, o rei, ele percebeu que, nossa, ele conhece a lei de Moisés, ele conhece a lei do Deus daquela cidade. E Deus colocou no coração do rei de reconstruir aquela cidade. Exatamente porque tinha muitos judeus lá naquele lugar, tinha muitos judeus. E aí ele reconheceu então a importância daquele povo e mandou o povo lá para reconstruir a cidade, né? Então aqui fala no versículo 6, ó, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então quer dizer, foi inspirado por Deus, Deus despertou o rei. Aleluia. Perceba, irmãos, que em toda a lição, todas as lições que a gente viu até agora dessa revista, que é Princípios Divinos em Tempos de Crise, a gente vê que Deus foi despertando homens e mulheres daquela época. Não sei se vocês se lembram, irmãos, na primeira lição, Daniel foi despertado em primeiro lugar. Daniel era um profeta que estava na Babilônia, exilado também, e lendo o livro de Jeremias, as profecias de Jeremias, ele percebeu, né? Ele foi despertado por Deus, ele percebeu que
opa, peraí, passou 70 anos que Jeremias falou aqui que a gente ia ficar aqui na Babilônia. Então Daniel orou a Deus pelo despertamento da igreja, pelo despertamento de Israel. Eu falei sem querer igreja, mas já aplicando para os nossos tempos de hoje. A importância de nós intercedermos pela igreja, irmãos. Eu estava hoje, né, eu estudei essa lição ao longo da semana. Mas hoje, quando eu estava saindo de casa, fui pegar o trem, né? É um caminho que é um pouquinho demorado, né, a pé. Então, Deus vai ministrando no meu coração nessa hora, né? Eu vou me lembrando, eu vou meditando na palavra, né? Que eu vou trazer. Eu sempre faço isso, né? Quando eu estou vindo para cá, eu vou pensando na palavra, né? Vou pensando, vou lembrando o que eu estudei e vou meditando. E Deus foi me mostrando, né, no meu pensamento, sim, foi me mostrando que hoje a gente sente falta de um despertamento da igreja, irmãos. Eu sinto que a igreja ela está despedaçada nos dias de hoje. Ela está sem força, né? Houve um tempo em que houve um avivamento da igreja. Houve um tempo em que aconteceu igual aconteceu em Pentecostes. Quando os discípulos estavam lá numa casa, e aí de repente o Espírito Santo soprou sobre a vida deles e eles começaram a ter visões, falar em línguas, a alegria chegou no coração desse povo. Mas hoje eu vejo uma coisa muito doloroso para mim, sabe? Eu não tenho muito tempo de convertido não, irmãos. Eu me converti em 2012. Quer dizer, eu tenho 8 anos de conversão. Né, se for ver. De 8 anos para cá já há uma diferença muito grande da igreja. E com essa pandemia ainda mais ainda, irmãos. Você vê igrejas vazias. Você vê a distância entre uma cadeira e outra. Cadeira vazia e cadeira ocupada. Cadeira vazia e cadeira ocupada. E igrejas que eram lotadas. Você vê que às vezes a gente precisa até colocar na internet para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa resgatar, a gente precisa orar, né? Orar a Deus pelo despertamento nos dias de hoje, porque eu ainda acredito que haverá um avivamento antes do arrebatamento da igreja, irmãos. Haverá esse momento, porque Deus ele não vai deixar as ovelhas para trás. Jesus, irmãos, Jesus ele pregou uma parábola. Né, ele contou uma parábola das ovelhas. Que o pastor, se uma ovelha de 100, né, se uma ovelha se desviar e se perder, ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. E hoje ele olha com o mesmo olhar, irmãos. Não pensem que Jesus mudou, não. Que Deus mudou o seu comportamento, o seu ato, o seu sentimento. Ele é constante, ele é o mesmo. Então ele quer resgatar a igreja, mas a igreja precisa de um despertamento. Eu creio que essa lição da escola bíblica dominical está nos ensinando isso, da necessidade do despertamento, do avivamento. São princípios divinos em tempos de crise. Esse é um princípio divino. O princípio é uma coisa que não muda. Nós não podemos alterar o princípio divino. Além de não termos esse poder, né? Nós não temos esse poder de alterar o princípio. Nós não podemos deixar o nosso coração se enganar, irmãos. O princípio divino é o mesmo que daquela época. Naquela época, se você for ver os judeus na Babilônia, exilados, era assim também. Fraca, sem forças, talvez com o coração apertado por uma coisa que eles perderam. Tanto é que vamos lá no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Olha o que a palavra de Deus gera no seu povo, irmãos. Olha o que a palavra de Deus gera no seu povo.
Neemias, capítulo 8, versículo 1. Esdras lê a lei diante do povo. Todo mundo abriu? Em chegando o 7º mês, eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava lendo em Esdras, que no primeiro mês, o Esdras ele saiu da Babilônia. Aqui, ó, em chegando o 7º mês, olha só. E estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Irmãos, olha o ânimo desse povo para ouvir a palavra. Imagina o coração dessa gente, irmãos. Eles ficaram 70 anos exilados na Babilônia. E Deus foi despertando homem por homem para voltar para Jerusalém. Deus foi despertando mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Quando Deus desperta o povo, irmãos, o povo ele fica atento ao quê? Ao livro de Deus. O povo fica atento ao livro de Deus. Calma aí que saiu aqui da... Amém? Aí continua no versículo 4. Ó. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Aí você olha aqui, né? O púlpito de madeira aqui. Que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e o adoraram o Senhor com o rosto em terra. Irmãos, não fala aqui que Esdras falou assim: olha, se levantem, vamos louvar a Deus. Não, eles foram fazendo isso, ó, automaticamente, espontaneamente, voluntariamente, irmãos. A palavra foi tão forte aquele dia, irmãos, que eles falaram amém, amém. Hoje, às vezes, a gente tem até que falar: posso ouvir um amém? Né? A gente não ouve nas pregações. Posso ouvir um amém? Né? Naquela época, não. Eles estavam com sede, sedentos pela palavra de Deus, irmãos. Eles tinham sido despertos. Sabe, irmãos, ouvir a palavra de Deus não é só abrir a Bíblia e ler. Deus precisa estar lá. Deus precisa estar lá nos inspirando a interpretar a Bíblia, abrindo para nós o nosso coração. Porque às vezes a gente acha que nós é que devemos abrir o nosso coração, mas a gente não sabe como fazer isso. Como que é abrir o coração? É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. É o despertamento daquela pessoa, o despertamento da igreja. Como aconteceu aqui com Esdras, ó. Vamos ver no versículo 9, ó, a partir do versículo 9. Ó. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei.
Vocês entenderam isso, irmãos? Eles tiveram que pedir para o povo, ó, estejam alegres, fiquem alegres, contentes. Não vamos chorar, porque hoje é um dia de alegria, não é um dia de tristeza. Só que o povo chorava, irmãos, pranteava. Era um momento diferente da vida deles. Deus tirou eles lá da lama, do lamaçal, do monturo. Deus tirou eles lá de baixo, do vale das sombras da morte, irmãos. Se a gente vê, irmãos, estava se cumprindo aquela palavra de Ezequiel. Quando Deus disse a Ezequiel, vá ao vale de ossos secos e profetiza aqueles ossos que eles formem um exército. Era o que estava acontecendo aqui, irmãos. Judá, o reino de Judá estava sendo restaurado. Eles estavam saindo do vale de ossos secos, estavam se tornando um grandíssimo exército. Um numeroso exército, irmãos. É uma profecia que estava se cumprindo. Era de Deus. É como a palavra estava dizendo. Era segundo a mão do Deus de Esdras. Do nosso Deus. Que é o mesmo. Continuando, ó, versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, olha o que a palavra, o ensino da palavra de Deus promove ao povo de Deus. Isso aqui é um ensino da palavra de Deus. O segundo tópico, Esdras ensina a palavra. Foi o que a gente acabou de ver. Esdras ensinou ao povo a palavra de Deus, a lei, os profetas. O terceiro tópico, a palavra deve ser ensinada. Esse é o terceiro tópico da lição. Então, se a gente olhar no Antigo Testamento, Deus deu uma ordem ao povo para que de 7 em 7 anos juntasse todo aquele povo de Israel. E todos iam para Jerusalém de 7 em 7 anos. E os escribas e os sacerdotes, eles ensinavam o povo sobre a palavra. Eles liam e explicavam. Liam e explicavam a palavra de Deus. Amém? Deus ordenou que a palavra fosse ensinada de 7 em 7 anos, conforme a lei. E no Novo Testamento, irmãos, no Novo Testamento, Jesus, ele disse, antes de subir aos céus, Jesus falou o que para os discípulos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se a gente abrir lá em Timóteo, segundo livro de Timóteo, segunda carta a Timóteo. Abram lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Não, capítulo 4. Desculpa. Olha qual é a ordem que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, né? Ele era um diácono lá da igreja que Paulo estava. Ele fala assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Amém. Olha que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, e não é só Timóteo, não é para todos nós.
prega a palavra, conjuro-te. Conjurar é mais do que chamado, de convidar, né? Ele não está convidando Timóteo a pregar, ele está conjurando, ou seja, ordenando. Prega a palavra, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Se nós não estamos vivendo esses tempos, irmãos, se nós não estamos vivendo esse tempo em que nos tempos de hoje não suportamos a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Existe, irmãos, o ministério do ensino nos dias de hoje. Está lá em Coríntios. Quando fala sobre os ministérios, tem mestres, evangelistas, profetas, né? E uma delas é o mestre. É aquele que ensina a palavra de Deus. Então nós precisamos, nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos nos deter ao ensino da palavra de Deus. Precisamos ouvir. Assim como aqueles homens ouviram enquanto Esdras estava falando a palavra, choravam. Eles ansiavam pela palavra. Ele pediu para o Esdras. Se a gente ler de novo aquela passagem, o povo pediu a Esdras que ele lesse. E eles ouviram de manhã até a noite. Ficaram lá o dia inteiro ouvindo a palavra do Senhor. A gente tem que ter esse mesmo espírito, irmãos. A gente tem que ter esse mesmo ânimo em aprender a palavra do Senhor. E aqui nós temos os resultados do ensino, é o quarto tópico. Os resultados do ensino da palavra de Deus. Lá, quando Esdras leu, o povo se arrependeu dos seus pecados, né? Então, um dos resultados é o arrependimento, né? Porque realmente uma das coisas que a palavra gera no povo é temor. Não está lá em Provérbios isso? O princípio da sabedoria é o quê? É o temor ao Senhor. E quando a gente sente temor, um verdadeiro temor, a gente se arrepende dos nossos pecados e larga os pecados. Porque arrependimento, irmãos, não é, eu me arrependo na hora. Não, quando a gente se arrepende, a gente larga o pecado, larga o mau caminho e vai para a direção da luz de Jesus Cristo. A gente segue a Jesus, como todos nós aqui, amém? Então, por fim, o ensino é conhecimento. O ensino da palavra, ele é o conhecimento. E nós precisamos aprender a crescer no conhecimento e na graça. E não só conhecer, como prosseguir em conhecer, como disse para nós a palavra. Amém, irmãos? Então a mensagem, o ensino foi hoje. O ensino de hoje foi isso, tá, irmãos? Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, né? Semana que vem, se Deus quiser, né, pastor? Se for a vontade de Deus, tem a lição número 12 que fala sobre o casamento, o abandono do casamento misto naquela época, né? E depois, no final, a igreja deve desviar-se do mal, tá bom? E aí a gente encerra esse estudo bíblico que é princípios divinos em tempos de crise. Então eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.